Boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão do dia 5 de agosto de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o Dr. Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, permanecerá conosco durante todo o período da nossa reunião de julgamento. Eu irei iniciar pelo item 112 da pauta, que é de relatoria do Dr. Kleber Marco Antônio Mansur Filho. Omissão de rendimentos, depósito bancário e também rendimentos classificados indevidamente na declaração. Isso aqui é relativamente simples. O contribuinte ataca o auto de infração por duas frentes, né? No geral, ele diz que ele pede a nulidade porque a fiscalização foi decorrente de um inquérito policial. Teve um inquérito policial na Operação Dilúvio, e com o compartilhamento das informações entre a Justiça Federal de Curitiba, né, e a Polícia Federal que fez o inquérito, e a Receita Federal, então, esse lançamento foi baseado em parte, né, na Operação Dilúvio. Então, já passando aqui para o voto, né, o recorrente requer que o auto de infração seja considerado nulo com a alegação de que a autoridade fiscal se valeu de informações obtidas junto à autoridade policial em inquérito policial movido contra o impugnante, no qual não houve procedimento contraditório, mas sim formulação de presunções por parte da autoridade policial, baseada em depoimentos e provas colhidas sem qualquer espécie de contraposição da parte investigada. Em relação a essa alegação de nulidade, por ter a autoridade se valido, né, obtida no compartilhamento de informações em inquérito policial, eu destaco aqui que a jurisprudência desse conselho, né, inclusive quando eu entrei no conselho eu ouvia muito essa palavra de prova emprestada, uma das primeiras palavras que eu ouvi no julgamento, né? Então, é pacífico quanto à admissibilidade de utilização das referidas provas, conforme se verifica pelas decisões. Eu anoto aqui algumas decisões do CARF, e também que o dever de colaboração com as autoridades fiscais vem previsto no artigo 197 e 198 do Código Tributário. No caso dos autos, o fato que originou o procedimento fiscal, o recebimento de informações obtidas junto à terceira vara criminal de Curitiba nos autos do inquérito tal, Operação Dilúvio, em inquérito policial movido contra o impugnante, tendo ocorrido o regular lançamento, incumbindo ao contribuinte o ônus de provar o contrário, ou seja, comprovar os depósitos bancários não declarados, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade do proceder fiscal. Então, na realidade, o inquérito, na realidade, é só o ponto de partida, tendo a autoridade fiscal conhecimento de fatos geradores, possíveis fatos geradores, ela não poderia ficar omissa. Então, eu rejeito essa preliminar de nulidade. Na questão mais específica, ele vai falar de um crédito aqui de 187 mil, especificamente 187 mil, que inicialmente ele botou ele declarou como isento e não tributável, um campo isento e não tributável. Quando foi intimado, ele retificou a declaração e colocou em dívidas de ouros reais, e agora ele alega que se trata de mútuo. Então, a alegação dele nesse valor é de que o valor era de mútuo, né?
Então, analisando aqui o caso, né, no caso, o contribuinte argumenta que os valores depositados em suas contas bancárias no ano de 2004 são os valores referentes ao mútuo recebido de duas das empresas Opus Trade, importação e exportação, e Mercotex do Brasil, cada qual no valor de 93.500, trabalhando 187, e não outra fonte de receita. Só que ele, a comprovação dele é exatamente que se trata de imposto. Aqui, na questão de comprovação do depósito não comprovado, vai ser a mesma alegação aqui do rendimentos classificados indevidamente na DIRF, né? Aliás, na declaração dele, esse mesmo 187. Na análise dos autos, verifica-se que o valor de 187 mil foi inicialmente declarado pelo contribuinte como rendimento isento não tributável. Posteriormente, ao ser intimado para a comprovação do citado rendimento, o interessado disse que era empréstimo dessa pessoa jurídica. Na análise da documentação apreendida, a gente vê o seguinte: ele coloca contratos, né, de mútuo. Esses contratos de mútuo não estão registrados em título de documento, não tem registro cartório, né? Ele consta, estão autenticadas, reconhecida a firma na época da fiscalização, foi reconhecida a firma na época da fiscalização, e ele apresenta também os cheques do suposto empréstimo, que ele alega ser empréstimo, vários cheques, todos na faixa de R$5.000, cheques nominais às empresas, essas empresas que ele diz que fez o mútuo com essas empresas, o cheque nominal, com um endosso em branco atrás. Então, na realidade, era cheque ao portador, né? Que não comprova que foi empréstimo. Na realidade, o cheque emitido para o próprio titular da empresa. Então, ele rejeita a preliminar de que ele alega aí nulidade, porque utilizou-se de questão de um inquérito policial militar, aliás, inquérito policial militar, não, inquérito policial, do método nego provimento, porque ele alegando que parte dos depósitos bancários e o valor classificado indevidamente na DIRF, que ele retirou exatamente do campo lá que ele colocou como isento e coloca como empréstimo, colocando o valor lá no campo dívidas e ônus reais, e ele quer lastrear isso aí em um contrato de mútuo que não vale contra a Receita Federal, no caso, porque não está registrado em títulos e documentos, e as demais provas e cheques que ele alega ser o empréstimo, foi depositado na conta dele, também não comprovam, por ser emitido aliás, sendo nominais as titulares, as empresas que ele alega fez o mútuo, com um endosso em branco no verso das empresas. Também não comprova nem mesmo o depósito na conta. Por isso, eu rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Sua imagem está congelada. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 112, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 113, Maria Helena de Vasconcelos Farina. Doutor Kleber também. Isso, estamos aqui na mesma linha, sendo emissão de rendimentos, depósitos bancários, né? Aqui do imposto de renda pessoa física no calendário de 2001, apurado com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
declarados em conta que resultou em pouco a pagar, mas multa de ofício e juros, né? Então, a contribuinte alega, basicamente, que os depósitos, como são esse mesmo spot de incidência, cabia ao fisco o ônus da prova de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento de qualquer natureza. Nesse caso, realizou-se uma ficção legal, a tributação de meras operações patrimoniais como rendimento tributado. E que o uso da Selic para o cálculo dos juros moratórios de débitos fiscais é ilegal. E que a multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional. O DRJ considerou impugnação improcedente e manteve o crédito. Então, quanto ao recurso tempestivo, quanto às preliminares, a recorrente alega que a multa de ofício de 75 é exagerada, confiscatória e inconstitucional. Com relação a essa questão, se toma conhecimento, né? Ela quer que a gente veja a lei tributária num prisma constitucional, que é vedado, do mérito, da legalidade do lançamento. Eu coloco aí novamente o artigo 42 da lei. Por fim, chegando aqui à análise dela, ela não apresenta documentos, ela afirma que os valores não deveriam ser considerados, pois se refere a de empréstimos de parentes e da venda de prataria e quadros de sua propriedade. Contudo, não apresenta elementos capazes de comprovar. São meras alegações, né? Simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. Então, por fim, eu aplico a súmula CARF número 4 na questão do juros Selic. Então, o resumo aqui do processo é que ela foi intimada a comprovar os depósitos, ela apenas alega que era de parentes, né, movimentação de parentes e alguma venda de prataria ou de quadros da sua propriedade, sem apresentar documentos do exposto, voto. Conheço parcialmente o recurso, não conheço a questão da inconstitucionalidade, súmula CARF 2 e no mérito nego provimento ao recurso. Aqui, outro caso de meras alegações, empréstimo entre parentes, venda de prataria. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2, e negar-lhe provimento. Esse foi o item 113. 114 do Dr. Kleber também, Pedro Yamaguchi. Pedro Yamaguchi é igualzinho o anterior, né? E fez uma única alegação. A alegação dele, eu transcrevi exatamente aqui no todo a impugnação dele. A empresa GLI Máquinas Programador Limitada com sede na TV Padre Eutico, disse que tinha autorização da Lotérica e mandou abrir uma empresa, PY, onde mandaram máquinas de caça-níquel que trocava com os clientes e que movimentavam sem querer em sua conta, porque ficava com medo de assaltos e ainda não conhecia a lei do imposto de renda. O lucro era em torno de 10% e ainda tinha despesa com funcionário, aluguel, água, luz e outras coisas. Os valores que apareciam na conta corrente eram da empresa, conforme pode ser verificado aqui em planilhas emitidas pelo contador. Requeriu o cancelamento do débito fiscal reclamado. Então, são meras alegações, recurso é tempestivo, né? Vou direto aqui para o mérito. Eu repito o voto da DRJ. Aliás, não, aqui eu estou botando aqui o artigo 42, e que mostra que foi legal, que a presunção do auditor, pedindo que ele comprovasse os depósitos. Então, qual foi a alegação dele? Sobre os valores depositados, ele diz que era de uma empresa, né? Uma empresa de games. Mandaram as máquinas de caça-níquel, que trocavam com os clientes, e ele ainda diz que movimentava sem querer em sua conta. Ele repete a mesma coisa ele repete no recurso, né? Que não conhecia a lei do imposto de renda
e não apresenta elementos capazes de comprovar o alegado. Simplesmente um relatório que ele diz, contador dele, né, dizendo a movimentação financeira, mas sem uma comprovação de onde vêm os rendimentos. A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos ou do direito em que se fundamenta a resignação é entendida como negativa geral, o que não configura a inclinação do recurso. O exposto, o voto por negar, provimenta ao recurso. Então, esse caso aqui foi de meras alegações. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Eu acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 114, Pedro Yamaguchi. Indo para o item 115, da doutora Fernanda. Sebastião Pereira de Queiroz. Vamos lá, tô abrindo aqui. Moléstia grave. Doutora Fernanda, me desculpa. Só uma dúvida, o presidente. Foi proclamado o voto da manhã? Não. Ele saiu em vista de mesa. Antes de proclamar. Vai voltar ao final da sessão? Como é que é? Desculpa. Tem até sexta-feira para voltar, né? Ah, tá. Então, beleza. Desculpa. Aí vou aproveitar para dar uma olhada melhor no processo. O doutor João também vai verificar umas coisinhas. Desculpa, só fiquei na dúvida. Perdão. Não, não proclamei não. Eu tirei em vista de mesa. Desculpa, Fernanda. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sheila? Vocês estão? Tá, não precisa de... Acho que nem precisa de pôr perto. Pode falar aí. Sem segurar. Aqui. Fala aí. Tá ouvindo? Tá. Tá bom, esse processo do Sebastião é moléstia grave e rendimentos oriundos do trabalho. Ele foi notificado da ocorrência de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Ele recebeu ação judicial, esse valor oriundo de ação judicial, no valor de 176.733. Foi cientificado do lançamento, apresentou impugnação tempestiva e alegou que os rendimentos recebidos em ação judicial relativa à verba de gratificação de operação especial é rendimento isento, porque ele era portador de moléstia grave, alega que houve retenção de R$5.000, a não incidência do imposto sobre os juros de mora, por caráter indenizatório. A DRJ analisou a impugnatória e, quanto à alegação de nulidade, afasta por ter sido atendido todos os requisitos dispostos no artigo 59 do decreto 7235. Quanto à isenção por moléstia grave, enfim, ela deixa muito claro que são dois requisitos legais para que seja caracterizado a isenção do rendimento. Um deles é a existência da doença, e o segundo é que seja oriundo, tenha natureza de pensão, tá? E aí, nesse caso, é o seguinte, eu fiquei na dúvida, mas, enfim, eu fui partir de uma lógica e já tem diversos julgados nesse sentido. Quando ele recebeu, ele mesmo afirma, tá, que essas verbas que ele recebeu, a natureza da verba é a natureza salarial. Ele não estava aposentado. Quando ele recebeu esses rendimentos na justiça, anos depois, ele era sim aposentado já, tá? Salvo engano, quando ele
na mesma época, em parte do período, ele já tinha até a cardiopatia, mas o rendimento era do trabalho, ele prestava trabalho. Então, assim, basicamente é a seguinte análise, essas verbas são relativas a um período em que, por mais que ele já tivesse o início de uma doença, ele trabalhava, ele não era aposentado. Portanto, eu neguei o provimento porque eu entendo que não é aplicável por ausência do segundo requisito. Em que pese, no momento do recebimento, ele já ser aposentado, mas a natureza do rendimento não muda, né? Porque a natureza do rendimento é de trabalho e não de aposentadoria. É assim que voto. Negando o provimento ao recurso voluntário. Doutor João. Muito bem, Fernanda. Nós já votamos um processo desse aqui na turma. Pelo menos num caso eu me lembro, o doutor Wes deve se lembrar melhor, porque claro que tem a memória melhor que a minha. Era exatamente essa situação. A pessoa tinha moléstia, mas ele tinha obtido o provimento de uma ação judicial do rendimento do trabalho, que não era rendimento da aposentadoria. Então aí não tem um requisito essencial para a isenção, que é ser rendimento de aposentadoria. Ele já estava aposentado, mas era uma ação judicial de quando ele trabalhava, né? Uma ação trabalhista. Nem todo rendimento. Algum questionamento mais? Não, isso aí que o doutor João falou, nem todo rendimento ele possui o benefício, né? Não basta ser aposentado, né, doutor Wes? É necessário que o rendimento seja em razão da aposentadoria. E tão somente ou pensão, né? Ou pensão, por exemplo, o rendimento, ele pode ser aposentado e ter o rendimento de aluguel, por exemplo, ou sei lá, outro rendimento que não seja de aposentadoria ou pensão, não vai ter a isenção. Aí o entendimento é o mesmo, esse rendimento é do trabalho, não era da aposentadoria. Parece meio óbvio, viu? Mas eu converso às vezes com alguns colegas advogados, eles não entendem isso, eles acham que se ele tem a moléstia, ele já está com a isenção natural ali do processo da vida, assim, mas não é bem assim, não. Então, doutor João, como vota? Eu acompanhei a relatora, acompanhei. Doutor Wesley? Acompanha a relatora. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Sebastião Pereira de Queiroz, item 115. Indo para o doutor Wesley, doutor Kleber, item 116, Flávio Rossini. Aqui, novamente, omissão de rendimentos. Omissão de rendimentos de depósito bancário de origem desconhecida. Ele alega várias coisas aí, mas alega decadência. Ele alegou decadência na impugnação, porque ele fez a declaração, aqui é o ano calendário de 2001. Ele fez a declaração dele de 2001, não tem fonte, ele é um profissional liberal, um arquiteto, e um valor de R$261 ele pagou. Então, já de 2001 ele declarou e pagou R$261. Ele alegou decadência na DRJ. A DRJ negou porque alega que ele não antecipou o pagamento do valor lançado, né? Do valor lançado, embora ele tenha recolhido o TARF, Imposto de Renda, Código 0211. Então, ele alega novamente aqui, como preliminar de mérito, preliminar de decadência, né? Prejudicial de mérito. O contribuinte alega que, uma vez que a atribuição de pessoa física ocorre por homologação, o prazo decadencial deve ser cotado mediante regra do artigo 150. Aí eu boto que assiste razão à recorrente, porque, conforme se verifica na folha 170 do processo, houve recolhimento antecipado do saldo do imposto a pagar encontrado na declaração do ano calendário no 2001. Fato que, consoante o entendimento jurisprudencial, atrai a incidência do artigo 150. E
A súmula CARF 38 diz que o prazo da decadência do ano calendário, né, é no último dia do ano calendário, sendo de 2001, 31 de 12 de 2001. Então, ele teria até 30 de 12 de 2006 para lançar. Só que o contribuinte foi notificado do auto de infração em 26 de 4 de 2007. Há que se reconhecer a decadência do direito fazendário à constituição do crédito. Então, ele pediu a decadência, o acolho preliminar de decadência, do provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado. Doutor João? Qual que é o nome desse contribuinte, doutor Kleber? É o Rossini. Flávio Rossini. Flávio Rossini. Aqui eu acho que tem, com toda a venda possível, doutor Kleber, parece que tem um equívoco. Não é o caso de aplicação da súmula, porque a súmula fala, consoante o entendimento da súmula do STJ que trata da matéria, a súmula diz que em havendo imposto de renda retido na fonte no ano calendário, aplica-se a regra de 150. Aqui, pelo que eu estou entendendo, não houve imposto de renda retido na fonte. O que houve foi o pagamento da cota do imposto de renda, que já é no ano seguinte, ocorrido já o fato gerador. Então, o pagamento da cota do imposto de renda não é suficiente para entender que houve antecipação do pagamento. Porque a antecipação do pagamento ocorre dentro do ano calendário, quando ocorre o fato gerador, que é o caso do fonte, ou do carnê-leão, por exemplo. Então, o pagamento da cota não atrai a regra dos 150. Veja só, o fato gerador aconteceu no ano de 2000. Ele nada pagou no ano de 2000 e nada foi retido dele no ano de 2000. No ano de 2001, ele declarou imposto de renda e pagou em abril de 2001 a cota do imposto de renda. Tá certo, ele pagou certo. Só que, como não houve a antecipação do pagamento, não houve um requisito essencial para a aplicação da regra dos 150 e também para a aplicação da súmula. O que houve foi o pagamento da cota. E o pagamento da cota acontece já após o fato gerador, no mês de abril do ano seguinte. Então, eu entendo que a regra aqui é a regra do 173. E não tem como aplicar a súmula, que trata da antecipação do pagamento, equivalendo a essa antecipação a retenção na fonte. É isso que diz a súmula. Doutor Paulo queria falar. Pode. Meu entendimento é que qualquer pagamento antes da ação fiscal é antecipação, entendeu? E a antecipação também o imposto de renda retido da fonte. Mas vamos supor que ele não tenha tido nenhum imposto retido da fonte, só vem apurar no ajuste anual. Ele não teria, em hipótese alguma, direito à regra dos 150? Entendo que ele tenha. Havendo antecipação e isso afere se o pagamento foi feito antes da ação fiscal, eu entendo que atrai a regra dos 150. Assim, eu nunca me deparei com uma situação que se questionasse isso nos julgamentos que eu participei em primeira instância, entendeu? A dúvida havia nos casos de retenção, se ela também seria reconhecida como antecipação, mas o pagamento do imposto apurado no ajuste anual nunca teve dúvida que ele era antecipação em relação ao imposto suplementar que foi lançado posteriormente, entendeu? Hoje tem súmula de imposto de renda retido na fonte atrás de 150. Ele não tem havia dúvida, havia questionamento há tempos atrás, entendeu? Mas nunca houve questionamento em primeira instância sobre o pagamento do 0,211, para atrair os 150. Doutor Wesley também queria complementar, né? Nessa linha do Dr. Paula, né? Virou súmula agora, retenção na fonte, aquela questão, e então atrai aí os 150. Eu comungo da interpretação trazida pelo Dr. Paulo. Além da regra aí. Agora, identificar o pagamento, que sempre é Doutora Letícia, também. O que é o 0211? É o código do DAF, né? Isso. É o código, né, que entendi. Da modalidade que aconteceu no... É só essa dúvida mesmo. É imposto de renda, pessoa física. É o mesmo tributo, né, que está sendo levantado nos autos, né?
Na verdade, não é exatamente, é o mesmo tributo, mas o Código 211 difere de outros códigos de recolhimento, por exemplo, o carnê-leão, que é o 0,190. Quando há um recolhimento 0,190, que é o carnê-leão, significa que ele teria feito, pelo menos em tese, dentro do ano calendário. O 211, ele é apurado na declaração, que já é após o ano calendário, em abril, quando entrega a declaração. Mas se reporta a fato anterior, a fato gerador. Sim, do ano anterior. Esse recolhimento está em qual folha? 170? O recolhimento é o seguinte, aí é o relatório fiscal que abate, claramente ele abate o imposto pago. No auto de infração? Se o relatório fiscal abate imposto pago, é porque houve imposto retido na fonte ou imposto complementar ou carnê-leão, entendeu? Sim, mas acho que ele está citando aquela questão lá do auto de infração. Exato, o ato de infração só abate o imposto antecipado, ele nunca abate o imposto pago. A destempo, né? Houve antecipação do pagamento. Isso aqui não significa que o imposto de renda que ele declarou apurou 261,78? Isso aí é o que ele apurou. Eu entendo que não significa que ele pagou. Significa que o imposto que ele fez, que ele declarou, apurou o imposto a pagar de 261,78, não é isso, não? Doutor João, acho que sabe. Foi abatido. Na 170, isso. A autoridade fazendária fala que foi abatido tributo. Eu entendo que não é necessariamente o que foi pago, é o que ele informou no imposto de renda. Isso aí é outra história. Não, é o seguinte, a gente está falando do lançamento suplementar. O lançamento suplementar é aquele lançamento diferente daquele que está declarado, é a parte maior, a parte suplementar. Então, a Sheila tem razão, quando é feito o lançamento de ofício, vamos supor que ele fez a declaração por um imposto de 1.000, mas era para ser 10.000. É feito o lançamento só dos 9 que faltam, só o lançamento suplementar. Agora, aqueles 1.000 podem ou não ter sido pagos. Essa que é a sua questão, né, Sheila? Sheila está certo. Eu não sei, diz o relator que foi pago. Exatamente. Como a DRJ fala que abateu o tributo se não teve pagamento? Isso a DRJ falou. Abateu-se tributo, porque só se abate tributo de um valor pago. Agora, João, olhando o imposto de renda dele aqui, ele declarou tudo zerado. Eu não estou com o processo, mas eu vou abrir aqui. Vamos lá. Abre aí, João. Mas esse imposto de renda que eu estou olhando aqui é Márcia não sei quem lá. Pode estar zerado a DAA dele, mas pode ter tido... Não, mas o fiscal, na hora que ele vai lançar, não necessariamente ele lança o que está pago. Para mim, ele teria que provar com a guia que ele pagou esse valor. Tem essa guia nos autos? Sheila, ele pode não ter pago. Não, a guia não DAA, ele pode ter sido retido numa fonte dele. Por mais que na DAA ele declarou zero, a unidade, a DRJ, conferiu alguma DIRF que tem retenção de tributo dele. Isso não é a DRJ falando, eu estou olhando o auto de infração. Não, em qual folha está o auto? Essa informação está na folha 170. Não tem imposto retido. Ele é um profissional liberal. Ele não tem imposto retido, exatamente. Isso que está informado, a não ser que o fiscal tenha falado que ele pagou. Quando ele fez a declaração dele, ele chutou R$261 a pagar, e ele pagou. Da onde que o senhor tirou a informação, doutor Kleber? É isso que eu queria saber. Relatório fiscal. Relatório fiscal. No relatório fiscal. Falou. Porque você indicou a página 170. A página 170 é o auto de infração. No auto de infração tem essa informação. Ele abate 261, ele pode ver aí. Mas é no auto de infração. Mas é isso que eu estou falando. A gente, quando vai lançar isso, a gente lança o valor que ele declarou no imposto de renda, não necessariamente que foi pago. Mas aí está dizendo pago, aí está dizendo, imposto pago. Está vendo aí? A gente pode, então, converter em diligência para ver essa guia, mas
É uma tentativa da gente... Eu acho mais prudente, porque a gente não tem a certeza que isso foi pago. O fiscal, quando lança aí, ele lança o que está declarado, em que pese está escrito não, pago. Ele não lança o que está declarado, não. Ele tem acesso a DIF, ele lança informação de imposto de retiro na fonte em DIF. Ele está pago. Ô, Paulo, aquele... no imposto suplementar, está aqui nota de infração, imposto suplementar é só a diferença entre o declarado e o imposto devido, independente de o declarado ter sido pago. Não, mas ele lança aqui um imposto retido que ele identificou, entendeu? Na apuração do demonstrativo. Se houve imposto retido, ele lançaria aqui, entendeu? Ele não declarou imposto algum, porque ele tem uma base de cálculo declarada de 12 mil e alguma coisa. Então, esse imposto pago não pode ter sido pago no ajuste anual, entendeu? O imposto de renda dele está na folha 11. É exatamente esse valor que foi apurado de saldo do imposto a pagar. Esse valor, ele é levado para o auto de infração. Naquele campo que está lá. Agora, a certeza de que foi recolhido, aí tem que constar do relatório fiscal. É porque no relatório da Previdência a gente aceita, né? E aqui... Da Receita é diferente. Não, é diferente. É diferente. É as guias apresentadas. Aqui não é um DAD. O problema é a nomenclatura aqui. Ele bota menos imposto pago, 261,78. Menos carnê-leão, 0, porque ele não apurou nada, né? Bom, então eu vou converter em diligência para ver se houve antecipação. Quer dizer, aí tem que discutir ainda se vale ou não como antecipação de pagamento. Não, eu acho que essa discussão tem que ser depois da diligência, porque se não tiver pagamento, eu estou olhando aqui o restante, pode ser que ele tenha apresentado o DARF, o próprio contribuinte tenha apresentado, estou olhando aqui se ele apresentou. Se não houver pagamento, não há que se, na minha opinião, né, não tem como discutir a atração dos 150, ainda que possa ter divergência na turma. Agora, em havendo pagamento, tem a tese do relator e do Paulo, que o pagamento da cota atrai os 150. O pagamento do 0,211 atrai os 150. Mas primeiro tem que ter certeza se houve o pagamento. Eu acho que esse relatório vale, mas então eu convido, a gente vai fazer uma resolução de diligência para verificar se houve o pagamento, né, do ano calendário de 2001, antecipação. Então fica assim agora o voto, né? Eu me daria por satisfeito com o que está aí no auto de infração dizendo que foi pago, mas se a maioria entender pela diligência é mais seguro, né? Evita que o crédito tributário venha a perecer numa decadência inexistente, né? Então vamos fazer assim. E não traz nenhum prejuízo para ele, porque se tiver pago, está resolvido o assunto. Isso. Pronto, vamos estar resolvido. Então, o senhor muda o voto para diligência, para identificar se está pago esse valor de R$268. Vamos botar o valor específico aí, né? Então, como bota, doutor João? O senhor ainda quer dar uma olhadinha? Não, eu estou acabando de folhear o processo aqui, tentativa de achar um DARF. Eu também não acredito que vai achar, não, porque o fiscal não colocaria isso aí. Foi o fiscal que reputou pago, entendeu? O contribuinte nunca vai juntar isso em impugnação. Se a defesa dele tivesse fundamentada nesse fato aí, de repente ele juntaria, mas... A defesa dele é só que é lançamento por homologação, né? Então, sim, eu vou acompanhar. O senhor está alterando o voto para propor diligência para confirmar o efetivo pagamento, é isso, doutor? Isso. Eu acompanho o relator. Doutor Wesley. Doutor Wesley não está aí. Doutor Wesley? Deu uma congelada aqui. O voto anterior do relator era para ter dado provimento, não era? Aí ele alterou para fazer uma diligência para conferir se há pagamentos aptos a atrair a regra decadencial de 150.
Eu vou acompanhar a diligência. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu abro divergência para dar provimento. Eu acompanho o relator. Então, resolvem os membros do colegiado. Por maioria de votos. Em converter o julgamento em diligência. Para que a unidade preparadora a gente especifica esse determinado valor ou pede que ela verifique qualquer tipo de pagamento? Não, eu acho que a questão está se ele pagou esse valor de R$261. Verifique. Porque fonte não tem na declaração dele. Eu acho que tem que fazer qualquer tipo de pagamento, porque ele pode não ter declarado, ele preencheu erroneamente a DAA dele. Mas mesmo que ele seja profissional liberal, vai ver ele prestou algum serviço que foi retido na fonte, não sei, acho que tem... pode ser que tenha outro. Pode. Qualquer pagamento. Deixar mais amplo, o pagamento da cota, ou carnê-leão, ou seu pretensor na fonte. Então, para que a unidade preparadora informe se há pagamentos de imposto de renda, pessoa física. Tem que ser nos anos calendários 2000. Para o presente no calendário. Imposto de renda, pessoa física, qual o ano calendário? Eu acho que é o 2, 2000 e 2001. O 2 seria o carnê-leão, o de 2000, né? Deixa eu fazer uma sugestão. Que a autoridade preparadora informe se, em relação ao ano calendário do lançamento, houve pagamento de cota do imposto de renda, pagamento de carnê-leão ou retenção na fonte. Pronto. Sim, em relação aos anos calendários, né? Em relação aos anos calendário. É só um ano calendário. É o ano calendário 2001. É só um ano calendário. Em relação ao ano... Calendário 2001. Calendário 2001. Há pagamentos a título de... imposto de renda... Qual foi os impostos que você falou aí? Imposto de renda retido na fonte? Se houve pagamento de cota do imposto de renda apurado na declaração. Pagamento de imposto de renda na modalidade de carnê-leão ou imposto de renda retido na fonte. Ok. Deixa eu ler aqui. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se, em relação ao ano calendário 2001, há pagamentos a título de cota de imposto de renda apurado na DIRPF, carnê-leão ou imposto de renda retido na fonte, em nome do recorrente. Isso. Eu tenho a impressão, a gente vai ver o resultado da diligência, eu tenho a impressão que não tem pagamento, não. Eu também acho que não tem. Estou lendo aqui o voto, viu, doutor Paulo? Estou lendo o voto aqui, e a DRJ tem acesso ao sistema de pagamento. E o fundamento para não aplicar o 150 e aplicar o 173 foi justamente a falta desse pagamento. Mas a gente espera chegar ao resultado para ver. A DRJ disse que ele não recolheu, se referindo aos tributos que foram lançados. Não. Então, ele não recolheu essa cota. Não, os tributos lançados, ela está falando aí. Bom, vamos esperar o resultado da diligência. Vocês vão dizer se tem ou não. Se ele recolheu o tributo que estava lançado, não tem auto de infração. Aí.
Eu já vi alguns votos da Câmara Superior em que se fala exatamente sobre esse campo aí do auto de infração. Que o fato de estar escrito lá não significa que foi recolhido. Claro que não. Significa que ele não lançou aquilo que já está declarado. Porque está declarado. Se ele pagou ou não, porque o lançamento é justamente do imposto suplementar, ou seja, só da diferença do imposto. Exatamente. A parte não declarada do imposto. Mudar o título, então, lá no campo para imposto declarado, né? Porque lá tem imposto pago. É porque no campo tem uma impropriedade, na minha opinião, mas... Eu já me deparei com uma situação dessa e fiquei realmente na dúvida. Aí fui pesquisar e vi alguns votos nesse sentido. Então, esse foi vencido o conselheiro Tiago, que deu provimento ao recurso. O item 117 foi retirado de pauta, por solicitação da PGFN e do patrono. E aí agora a gente já concluiu os processos da tarde. Então, vamos antecipar os processos de amanhã de manhã, do dia 6. Esse foi o último item da pauta da tarde. Item 118, de relatoria da doutora Fernanda, Antero da Silva Gaspar. Rendimentos tributáveis, omissão de rendimentos. Foi alterado na revisão de declaração de adicional do contribuinte, foram alterados os rendimentos tributáveis, de 163 mil para 337, foi verificada a omissão de rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça. Tá. Esse aqui, e vários outros. Pessoal, esse aqui é a discussão com relação a gente já discutiu várias vezes, com relação a não é esse não, desculpa, eu pensei que esse aqui fosse aquele do Ministério Público. Não, desculpa, me confundi. Enfim, a omissão de rendimentos. Apresentado declaração de ajuste anual, tendo sido alterado o valor. Ele apresentou retificadora. Tá. Ele apresentou, esse contribuinte foi o seguinte, ele apresentou uma declaração original e depois apresentou duas retificadoras, tá? Uma em 21 de abril e depois no dia 24/7. E aí, na primeira declaração, ele tinha incluído os valores de rendimentos, a princípio corretamente, e depois, nas retificadoras de abril e depois de julho, ele alterou consubstancialmente toda a declaração, mudando os rendimentos que ele tinha colocado primeiramente, né? A última declaração retificadora, que é a que vale, ele colocou o rendimento tributário dele de 163 mil. A dedução também ele diminuiu, o valor de imposto de renda retido na fonte, e isso gerou um saldo de imposto de renda restituído de R$6.000. Aí, depois que ele foi notificado o lançamento de que tinha omitido rendimentos e que tinha diversos erros na declaração, ele alega simplesmente que a auditoria fiscal não tinha se dado o trabalho de verificar as declarações anteriores, né, que na verdade ele tinha informado tudo corretamente, depois ele foi levado a erro por algumas informações de contadores, informação da Receita Federal, que tinha sido o auto de infração que tinha sido totalmente arbitrário. Enfim, ele tinha falado também que tinham certas despesas médicas que ele não tinha sido considerado na retificadora e que deveria ter sido incluído, que deveria ter o direito de incluí-las. Pois bem, a DRJ Minas, na análise da impugnatória,
manifestou o entendimento no seguinte sentido: a última declaração, né, a retificadora enviada em 24/7 é a que vale. Tanto a original enviada no início de abril como a retificadora no final de abril foram substituídas, né? Ou seja, a última foi substituída integralmente. Foi informado somente deduções correspondentes à contribuição previdenciária e dependente. Mas mesmo assim, depois que ele alegou, né, que tinha despesa médica para ser incluída e que ele não logrou fazê-lo, esses documentos foram analisados. O processo foi encaminhado à origem para que o interessado fosse intimado a apresentar o comprovante dessas despesas médicas, né? E, por outro lado, em face à apresentação do comprovante de rendimento emitido pelo TJ, Rio de Janeiro, restou comprovado o direito do contribuinte à dedução de certas despesas. Então, alterou-se o valor de rendimento tributário, imposto de renda retido na fonte. Aí aqui mostra, né, a fonte pagadora. Ministério Público, TJ e total. O total que foi considerado na declaração, com base na última declaração, né, que ele emitiu. Então, o que acontece? Os rendimentos do TJ Rio de Janeiro não foram incluídos pelo contribuinte. Então, não merece reparo a alteração promovida pela fiscalização, porque, de fato, ele não tinha colocado os rendimentos do TJ. Foi. Isso. Isso porque ele fica aduzindo diversas coisas, várias alegações fáticas, para tentar dizer, porque a primeira declaração dele lá, a primeirona, tinha sido correta, ele tinha colocado o rendimento do TJ e do Ministério Público, os dois. Aí depois, e tinha colocado algumas despesas. Aí depois ele retificou uma vez, retificou outra vez, e aí na última ele tinha colocado só o recebimento do Ministério Público do Rio de Janeiro e não tinha colocado do TJ, como rendimentos recebidos. E aí ele começa a alegar que tinha sido uma fé, que a fiscalização não se deu o trabalho de verificar, que na primeira declaração ele tinha colocado tudo, e que foi óbvio que ele foi levado a erro por informações da própria fiscalização e do contador, que tinha falado que esses rendimentos não eram para ser declarados por isso e aquilo, mas o fato é que existe um ADIF de ambas as instituições com o nome dele, tanto do Ministério Público quanto do TJ, ambas o colocando como beneficiário nesses valores aí indicados, e ele não declarou. E aí se defende com alegações. Ele não contesta ter recebido o rendimento, ao final. Ele alega erro, mas não diz que não recebeu. Não, ele em momento nenhum ele disse que não recebeu. Ele disse que, na verdade, ele informou, inclusive, ele falou na primeira declaração, veja que na primeira declaração que eu entreguei lá no início de abril, tinha lá os 363 mil. Depois me mandaram tirar. E aí, enfim, conta uma história gigantesca lá. Aqui você colocou, prática, ele alegou decadência ou foi prescrição intercorrente? Então, ele coloca como decadência, né? É porque ele diz, isso é relativo a não sei quanto, então já está decaído, não tem mais que conversar sobre isso, mas assim, ele reveste, ele coloca como decadência, mas eu entendi que ele quis dizer prescrição intercorrente, então nem me estendi. Não tem nem que se falar em decadência nesse aí, porque aqui eu até coloquei ele mesmo diz, né? Ele mesmo diz que
que o prazo decadencial teria início em 1º de janeiro de 2002. Na própria alegação de decadência dele, ele fala, começou em 1º de janeiro de 2002, né, o prazo. O lançamento foi feito em setembro de 2005, ele foi notificado em setembro de 2005. Aí, mas como a gente já está, sei lá, quando ele apresentou lá o recurso, já estava em 2000 e tanto, então ele falou, já decaiu isso, o que está discutindo? Mas ele nem soube o que ele estava alegando direito, porque ele falou em decadência, mas eu interpretei que ele estava querendo dizer prescrição intercorrente. Ok. Bom, algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 118. 119, Antônio Carlos Braga. Da Fernanda. Tô abrindo. (119) Erro de preenchimento. Erro de preenchimento na DIF. O interessado, vamos ver, isso aqui foi compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. La Unilever. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista. No valor de 170. Eu só não achei na pasta esse item. Do 117 pula por 120. Do 118 pula por 120. Aqui agora. Desculpa. É que eu tô com problema. Eu vou até pedir desculpa pra vocês. Eu tô tendo que mandar vários tô mandando aqui no grupo, porque eu não tô conseguindo acessar. Vou até fazer uma filmagem pra você. Eu não tô conseguindo acessar nem o VPN, nem pra acessar a pasta T. Pra colocar aí processo, pra colocar voto. Então, assim, eu posso mandar por e-mail, pelo grupo que é rápido. Tô colocando manda um chamado para... Mando, no intervalo pra eu ver, mando. porque agora... pode ter sido a atualização que o João teve problema aí. Eu só não vou conseguir mandar agora, porque eu tô cheia de... Todos os processos são meus, mas assim que eu tiver intervalo, eu mando. Deixa eu juntar aqui agora, desculpa. Esse é o qual que vocês querem? 119? 119. 119. Aí está. Então, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, no valor de 175 mil. Ele não contesta a glosa do imposto fonte. Quanto aos rendimentos, concorda que sejam tributáveis, mas argumenta que não poderia ser penalizado por não ter declarado. Porque, segundo ele, as informações dos cálculos judiciais não incluíram esse valor, porque teria caráter indenizatório. Enfim. A DRJ, analisando a impugnação, manifestou seu entendimento no sentido de que, a despeito da tentativa do impugnante de eximir-se da responsabilidade pela omissão de rendimentos, ainda que não tenha sido má fé, teve um equívoco no preenchimento da declaração. E, além disso, né, ele foi parte da ação judicial e ele teve pleno acesso aos cálculos judiciais e poderia ter contestado esses cálculos. Em sede de recurso voluntário, ele repisa, né, que não teve intenção dolosa, enfim, que ele tinha incidido em erro sem má fé. Aí, o que aconteceu? Como esse relatório da DRJ estava muito, muito simples, foi um relatório que, até para eu conseguir entender o primeiro lançamento, que tinha sido glosa de imposto de renda retido fonte, que tinha tido uma omissão de rendimentos, eu voltei para analisar, porque realmente tinha, o relatório da DRJ é um parágrafo,
Aí o que aconteceu? Quando chegou em sede de colegiado, né, analisando o recurso voluntário, o colegiado foi até Márcio Parada, excelente conselheiro. Ele, né, por razoabilidade, ele falou, olha, eu estou entendendo que aqui não tem quase nada me informando, eu preciso entender o que foi que aconteceu. Tanto com relação à Unilever, que ele fala que teve imposto de renda retido na fonte da Unilever, então quero saber se tem alguma DIF da Unilever no nome dele, enfim, entender direito o contexto. Aí, enfim, converteu em diligência, explica o colegiado. Na notificação de lançamento, consta como compensação indevida de imposto de renda retida do fonte o valor de R$8.000, né? Como a fonte Unilever Brasil. E o contribuinte teria declarado 25.000, enquanto lá tinha um valor de 17 na declaração de rendimentos. Nas folhas 55 e 70 também constava um DARF, como complementação de imposto de renda, confirmado na folha 64, com o número do processo judicial que atribuiu ao recorrente os rendimentos em causa como referência. O valor desse DARF, de 25.606, é exatamente o mesmo que foi declarado pelo contribuinte como imposto retido. Não foi localizado nos autos cópia da DIF apresentada pela fonte pagadora. Solicitou diligência para que a unidade de origem se manifeste sobre esse DARF, e nos sistemas da RFB o que tinha de fonte pagadora. Respondendo à diligência, a DRF Tabuna esclareceu no despacho de folha 34 que o contribuinte recebeu o valor bruto no ano em comento de 492 mil. Deste valor, 33.476 se refere à tributação exclusiva na fonte. Então, o que acontece? Vocês vão ver que, na verdade, o que aconteceu, por isso que na minha ementa eu coloquei erro de preenchimento de declaração, porque teve glosa e teve, ele foi também colocado como se tivesse omitido rendimentos, mas na hora que analisa, e principalmente com a resposta da delegacia de origem, quando a gente analisa as informações dele, ele vê que, na verdade, ele meio que fez bagunça, né? Ou seja, ele recebeu 492 mil, sendo que 33 foi 13º salário, então deveria estar lá tributação exclusiva na fonte. No que se refere ao cálculo de 13º salário, que deveria estar lá esses 33 mil, deduziu-se o valor proporcional de 2.000 e chegou à base de cálculo de imposto de renda de 13º no valor de 31. Levando-se em conta a tabela progressiva mensal, chegou-se ao valor de 8.000 a título de imposto de renda sobre 13º salário. E aí no cálculo da Justiça do Trabalho tem lá, rendimento sujeito à tributação exclusiva, 13º salário, 31 mil, que é o valor lá que ele deveria ter lançado direitinho. Mas o contribuinte, na hora que ele foi declarar, ele não colocou nada de tributação exclusiva na fonte. Depois, rendimento de pessoa jurídica recebida pelo titular, ele informou todo o valor de imposto pago. Enfim, fez uma mera bagunça. Então, se concluiu que houve pagamento de DARF no valor de 25 mil, que não há DIF para a fonte pagadora Unilever, que foi incluído na declaração de ajuste anual o valor de 25.606 a título de imposto de renda pago, divergindo do informado um demonstrativo 47, cujo valor teria sido 17. Conforme cálculo constante da folha 47, 8 mil se refere a imposto de renda sobre o 13º salário. Então, coloquei aqui que verifica-se de forma muito breve e resumida que estamos diante de um claro equívoco no preenchimento das informações constantes da DIF, ainda que por ausência de intenção do contribuinte. Está claro os fatos ocorridos. Verifica-se que o contribuinte lançou informação equivocada acerca de rendimentos recebidos e imposto de renda retido na fonte. Desta feita, entendo que devem ser, sim, ajustadas as informações fiscais, o que gera um crédito fiscal a favor da Receita Federal. Saliente-se que no momento da execução da cobrança deve ser levado em consideração, conforme já informado, né, o imposto recolhido pelo contribuinte, conforme ratificado pela unidade preparadora, um DARF no valor de 25.606.
Então, assim, ele fez a maior bagunça. Tudo que ele teve um valor recebido lá de ação judicial, aí tinha um valor para ele colocar lá, né, de rendimentos exclusivos da fonte, imposto de renda sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte, total de rendimentos recebidos. Enfim, ele fez uma bagunça, ele não colocou nada de 13º, né, que é exclusivo na fonte, aí ele lançou isso em outra linha. Aí, quando ele lança isso em outra linha, como imposto pago, gera um crédito, quando na verdade, se fosse lançado corretamente, o sistema não ia calcular um imposto a restituir, né, não ia lançar um crédito. Aí quando tanto a fiscalização quanto a DRJ colocou todas as linhas certinhas, não tem jeito, vai gerar um imposto a pagar. Então, por isso, assim, eu mudei um pouquinho para colocar a ementa como equívoco no preenchimento, porque, na verdade, tiveram coisas que ele não emitiu, né? Só que ele colocou na linha errada. Então, por exemplo, no 13º salário, quando ele coloca na linha errada o valor do imposto retido sobre o 13º, o saldo do 13º que ele colocou junto do total de rendimentos recebidos, então, o sistema calculou de forma totalmente equivocada. Então, eu nego o provimento ao recurso, porque mesmo que não tenha sido de má fé, ele preencheu de forma bem equivocada. E mantém o lançamento. Agora, sim, uma coisa para o colegiado, para discutir, que eu fiquei pensando, né? Se não seria o caso, enfim, de anular esse lançamento, porque, assim, eu neguei provimento, tá? Mas, eu não sei nem se quando forem feitos os recálculos, se vai ser igual a isso aí, entendeu? Ao valor, esse valor que foi considerado. Não. Eu posso responder isso? João. Pode, me ajude, então. Sim. Se eu bem entendi, a diferença está. Ele declarou o rendimento integral e o fonte integral, somando o que era tributável no ajuste com o que foi tributado exclusivamente na fonte, que foi 13º. Com isso, gerou, de fato, está correto, gerou uma restituição indevida para ele, que foi corrigida no lançamento. Então, quando você corrige esses campos e faz a declaração correta, aquilo que é o tributado exclusivamente na fonte, que sai, cujo imposto de renda vai sair, porque foi tributado exclusivamente, mas também o rendimento vai sair, porque foi tributado exclusivamente, quando tudo isso sai, não gera, não gera nulidade do lançamento, porque geraria nulidade se não fosse exclusivo na fonte. Se esse imposto pudesse ser compensado de alguma forma, poderia, porque ele teria que calcular essa compensação. Mas o critério do lançamento está certo. Ele apurou uma restituição com base no imposto de renda retido sobre o rendimento de tributação exclusiva, que ele não poderia aproveitar esse imposto, já que a tributação é exclusiva na fonte. Aí o lançamento está correto de glosar isso, dizer, não, você não pode aproveitar esse imposto, porque esse imposto é do 13º, ele não é aproveitável, porque ele é exclusivo na fonte, retirou e deu origem ao saldo a pagar, quando tirou o equivalente a esse imposto da... Oi? Acho que você está compartilhando a tela aí, alguém está compartilhando a tela. É porque eu quero mostrar para vocês aqui a parte do cálculo, só porque fica mais claro, mais didático. É isso aí que você está falando, João. Pode continuar, viu? Não, é isso mesmo. Quando você coloca o tributo exclusivo na fonte com o seu respectivo imposto na fonte no campo certo, vai diminuir a restituição dele e eventualmente dar imposto a pagar. É isso que aconteceu. Aqui explica mais direitinho, tá vendo? Aqui tem, na verdade, tem um demonstrativo Deixa eu de cálculo. tentar aqui, peraí. Deixa eu aumentar aqui. Clica nos quadradinhos, João. Eu estou vendo. Opa, sumiu. Não, mas deu para ver aqui que o fiscal considerou os 33 mil, que é o fonte deve ser sobre 13º, que é o exclusivo na fonte, ele deduziu. Deixa eu ver aqui.
Volta um pouquinho. Eu só não consegui concluir. Essa omissão de rendimentos, entendeu? Porque assim, por que eu fiquei pensando se deveria ou não anular o pagamento? Ou o lançamento? Porque, pelo que eu entendi, ele não omitiu esse rendimento de 175 mil, como foi dito. Ele, na verdade, informou linhas equivocadas, né? Pelo que eu entendi, ele informou esse rendimento como isento não tributável, não foi isso? Foi isso. Foi. Então, ele omitiu o rendimento tributável. Mas eu acho que nem essa que é a questão aqui. Deixa eu ver, analisar esse quadrinho. Tu tá vendo do meu? Tô vendo do seu. Tu quer que eu vou abrir o processo, aqui. Deixa eu mandar aqui. Aberto, é só colocar o número do processo. Fernando, pode me passar o número do processo, por favor? Posso. Fala. Posso. Antônio 13558 000 1612 2008 59. Que página é essa, Fernando, que você mostrou aqui do relatório fiscal, que estão os cálculos? Está sem microfone. Página 84, que foi a resposta da diligência. Queria fazer só uma ponderação sobre esse lançamento. Eu acho ele muito mal fundamentado, para não dizer que ele carece mesmo até de fundamentação, entendeu? No que diz respeito a essa infração de omissão de rendimento. É isso, PC. E ainda mais, né? Veja que quando teve a diligência feita, solicitada, né? Uma das coisas colocadas no relatório, no acórdão, que na verdade se tornou a resolução, foi justamente da falta de informação, inclusive, pela DRJ. Foi um parágrafo. Aí deixa eu explicar por que eu acho isso. Está lá na descrição lá dos fatos, enquadramento legal, acho que é folha 5 do processo, da análise das informações, documentos, apresentar tal, eu identifiquei infração de omissão de R$175 mil.
e tem o texto padrão. E complementação da descrição dos fatos, que é onde o fiscal descreve de fato o que aconteceu. Cálculos efetuados conforme documentos apresentados pelo contribuinte. Eu não tenho a menor ideia de como o fiscal chegou a esses cálculos, entendeu? São documentos que não estão aqui no processo, estão lá na malha fiscal. Eu teria que olhar isso. O contribuinte fala que houve retenção na fonte, na impugnação que ele apresentou de fato, é um parágrafo. Por isso, o voto é um parágrafo. Depois ele vem no processo, apresenta uma impugnação complementar, aduzindo fatos completamente distintos, inclusive que o rendimento seria isento, teria natureza indenizatória. Isso ele apresentou 3 meses depois da impugnação. Não sei se seria o caso de levar isso em consideração. A DRJ não levou nem considerou isso. Efetivamente, na impugnação, ele disse que se equivocou, entendeu? Que deveria ter havido retenção na fonte e que tudo isso deveria ter sido considerado, nada foi feito, ele não tem culpa. É uma impugnação assim muito... Ele não sabia o que falar, falou qualquer coisa. Depois, 3, 4 meses depois, ele veio e complementou, mudando um pouco, bastante o foco. Mas o fato é que, para mim, analisar a omissão de rendimento decorrente de ação trabalhista, o fiscal costuma olhar isso e considerar um imposto retido na fonte que houve em função dessa infração, entendeu? Não tem nada aqui falando sobre isso, e me parece que tem informação de retenção na fonte nos cálculos aí. Desculpe, doutor Paulo, mas tem sim, está dizendo aqui que foi aproveitado, que identificou 175 mil de imposto de renda, Oi? Tá, tudo bem, pode falar. Por 88, né? Ele considerou 175 mil de omissão. Na apuração do imposto, na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda na fonte de zero. De zero. Sim, porque não houve agora, eu não tenho esses documentos aqui que fundamentam o lançamento para ver o que ele analisou aqui para chegar a essa conclusão de zero, entendeu? Ó, vejam aqui, ó. Até para mostrar aqui. Tá aqui, ó, no Antônio Carlos Braga. Eu ainda coloquei aqui, ó, nulo e uma interrogação aqui, ó. Esse seria o caso, justamente porque eu fiquei muito... para entender os fatos, uma hora eu falei omissão de rendimentos, mas assim, quando eu vi, eu não tinha entendido que era uma omissão, porque assim, ele colocou, né, como isento, mas ele explica até, tem uma hora até que ele explica, né, o motivo que ele considerou isso como isento, que era quilometragem, eu acho, ele fala que eram valores de quilometragem, reembolso de despesa. Essa explicação ele dá 3 ou 4 meses depois, entendeu? Então, eu não sei se eu admitiria isso como impugnação, porque aqui ele vem alegando que teria uma natureza indenizatória, o que não foi alegado na impugnação, entendeu? Mas de uma certa forma, a DRJ, quando diz assim, eu não sei se foi a DRJ, se foi lá atrás, mas acho que foi a DRJ que fala assim, ele teve acesso aos cálculos, então se ele está dizendo que isso tem natureza indenizatória, não, ele deveria questionar lá atrás. Porque ele teve acesso. Isso no voto. O voto foi muito sumário. Muito sucinto. Peraí que eu vou lhe dizer. O voto, ele entrou aqui eu acho que você viu isso aí na diligência. Pode ser. Peraí. O voto está aqui, um parágrafo, resume tudo. O impugnante pretende eximir-se da responsabilidade pela omissão de rendimento de sua declaração. Em primeiro lugar, a responsabilidade por infração à legislação tributária e cita a responsabilidade objetiva. Em segundo lugar, como a parte na ação judicial, o contribuinte teve não só ciência dos cálculos, mas também a oportunidade de impugná-los. E se não teve o interesse, teria pelo menos o dever de se opor à exclusão indevida da base de cálculo do imposto na fonte. O que certamente não pode alegar é desconhecimento da lei, que basicamente está afastando a responsabilidade o objetivo, que é o que ele entrou na impugnação. Aqui não enfrentou as questões que ele suscitou lá 3, 4 meses depois da questão indenizatória, entendeu? Mas ele teria que enfrentar isso, doutor Paulo? Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque o que ele diz na impugnação, que também é um parágrafo, é isso. Peraí, eu confiei na Justiça do Trabalho, tá dizendo, a responsabilidade não é minha. Porque agora, a Justiça do Trabalho é que tem que fazer esses cálculos aí. Nessa impugnação de um parágrafo, ele fala sobre a retenção na fonte, entendeu? Que deveria ser considerada. Então, eu precisaria de elementos aqui para verificar se o fiscal considerou isso ou não, entendeu?
Eu precisaria desses cálculos aqui, porque eu sei que é muito comum o fiscal não admitir a retenção na fonte, porque ele não achou um DARF, porque não teve comprovou o alvará de depósito aí da retenção na fonte, e em regra a gente admite, havendo o fato da retenção, está admitido e ponto, independente de recolhimento ou não. Eu acho que é o seguinte, esse caso me parece mesmo muito simples. Foi lançado uma omissão de rendimento de 175 mil, mas não foi lançada a retenção. A par da questão da responsabilidade que ele tenta imputar essa responsabilidade à Justiça do Trabalho. A par disso, fica uma questão importante para ser decidida na impugnação, que é o aproveitamento do fonte. Que essa me parece, das questões impugnadas, essa me parece que é a questão que remanesce. Exato, ele não impugnou o montante de uma omissão de rendimento. Não, ele não falou que não recebeu. Enfim, esse fonte foi identificado. Eu passei por ele, que acho que 35 mil de fonte. Deixa eu voltar lá na página. Mas depois fala que não tinha nada da Unilever. Eu não consegui nem entender se tinha ou não tinha da Unilever. Está dizendo aqui no relatório da diligência que foi incluído, sim, um valor de 25 mil a título do imposto pago. Mas que esse valor deveria ser 17 mil, que é o que de fato foi o imposto de renda na fonte dele. Porque a diferença é justamente o 13º. Ele incluiu o imposto de renda na fonte do 13º, que dá 7 mil e pouco. Tá aqui, ó, lá embaixo, 8 mil. 8.100. Conforme o cálculo constante da folha 47, 8.100 refere-se ao imposto sobre 13º. Então, eu estou entendendo que aproveitou sim, Paulo, o imposto de renda na fonte. No acordo da DRJ, ela aproveitou fonte. O acordo da DRJ foi improcedente? Não, desculpa. Não, é a diligência, falando da acordo, não, a diligência. Ela aponta para o aproveitamento do fonte de 17.449,31. Porquanto, 8.156 é do tributo incidente exclusivamente na fonte, que é o 13º. Está na folha 86. Eu não vou refazer o cálculo que foi feito na diligência. Está dizendo, houve o pagamento do DARF, da relação fiscal, no valor da relação trabalhista, no valor de 25 mil. Sendo que, dos 25 mil, 8 mil é do 13º. Portanto, tem que aproveitar 17 mil. Dos 175 de rendimentos omitidos. É só que ele está entendendo que esse imposto retido aí que está reconhecido já foi aproveitado na declaração, ele informou lá na Unilever. E foi glosado uma diferença que é o que está sendo justificada a glosa aí. 815, deixa eu ver se é exatamente o que está sendo mantido no... Na verdade é 7 mil e pouco. Tá aqui, ó, no quadrinho, esse quadrinho que a Fernanda colocou para a gente, foi 84. Tá claro, de fato ele colocou um pagamento de imposto de renda de 25.606,23, que é esse mesmo que na diligência foi apontado, que está contido aqui o valor do 13º. Recompondo a declaração dele, isso foi feito já na diligência. Então, esse rendimento que ele declarou da Unilever, provavelmente é esse mesmo rendimento da ação trabalhista, né? Não, o da ação trabalhista está aqui, a segunda linha desse quadrinho. Está na folha, aponta aqui no quadrinho, a referência à folha 867. Alvará, sem número, 175.757. Esse 175.757 é o rendimento emitido do auto de infração. A questão é que o fiscal colocou esse rendimento aqui, mas não colocou fonte. Colocou 0 de fonte.
Aí o que a pessoa da diligência fez? Ele somou o rendimento, mas somou também o rendimento total, né? Depois ele veio aqui e deduziu o 13º. Tá certo, porque não pode tributar junto o 13º. Para chegar na base de cálculo de 270. Deduziu os honorários do advogado. Presumo que esses documentos todos têm que estar no processo, porque quem fez a diligência teve acesso a eles. Deduziu os R$2.000 do advogado e calculou em separado a base de cálculo do tributo para calcular no ajuste anual e a base de cálculo do imposto de incidente sobre o 13º. João, esse 25.606 é o que ele declarou na DIRPF dele vinculado à Unilever Brasil. Sim. Então, o que eles estão entendendo é que, de fato, parte dessa fonte já foi aproveitada lá na DIRPF. Provavelmente, o fiscal não lançou a omissão de rendimento total, lançou a diferença que ele declarou uma parte aqui, provavelmente, entendeu? Sim, porque o rendimento dele era 259, que ele declarou, mais 175. Uhum. Ele só omitiu os 175. Então, a fonte foi aproveitada aqui. Nesse quadrinho está aproveitada a fonte de 25.606. O que a diligência fez? Separou só a parte do 13º, porque tem que tributar em separado. Uhum. Aí, ó, dos 25.606, ele tirou 8.156 do 13º, para calcular em separado, porque é exclusivo na fonte. Sobrou ainda 17.449 para compensar, de fonte. Bom, a fonte da ação judicial está compensada aqui, então não tem fonte a ser concedida a mais. Já que ele não impugnou a infração de omissão de rendimento, a diligência mostra que está correto o procedimento fiscal, que a parte glosada é justamente a parte referente ao 13º salário, que não é dedutível. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Manter o lançamento. Um lançamento mal fundamentado, mas ele acabou compreendendo isso aqui, entendeu? Eu acho que a diligência consertou o lançamento, porque ela explicou mais do que o fiscal que fez o lançamento. Exatamente. Ela explicou muito melhor. Eu só consegui entender alguma coisa realmente lendo aqueles quadrinhos, esses quadrinhos aí da diligência de folha 84. Quando eu li isso, para mim ficou mais claro. Eu só fiquei pensando assim, porque na hipótese, né, de uma possível nulidade, porque no final das contas, se você verificar, qual é o imposto de renda que tem? No último quadrinho, né, na folha 85. Veja que tem ali, imposto de renda recolhido, 25.606, não é isso? Tem um DARF que comprova que ele recolheu isso, certo? Sim, mas ele já aproveitou isso na declaração dele. Só que ele aproveitou todo esse imposto, quando na verdade parte dele é sobre o 13º, ele não poderia aproveitar. É isso que a diligência está falando. Desses 25 mil, mais ou menos 17 mil se refere ao rendimento que ele está tributando na declaração de ajuste. E mais ou menos 8.100 se refere ao 13º. Esse DARF é o DARF que a fonte pagadora pagou, do imposto que teve dele. Só que esse DARF corresponde uma parte ao 13º e uma parte ao rendimento que está sendo tributado no ajuste anual. Então, porque eu tinha entendido que esse DARF tinha sido... Mas não, esse DARF foi da empresa, então. Da empresa. Sim, ele declarou isso, ele declarou 25.500, só que ele aproveitou 25.500, quando ele só poderia aproveitar a parte do tributo que ele estava pagando sobre o ajuste. A parte do 13º não, porque é tributação exclusiva na fonte. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. Aí quando ele lança... É isso, que quando ele lança... justamente, é isso mesmo, João. Ele lança
quando ele lança o 25.606, né, aí já era o imposto a restituir, quando na verdade se ele tivesse lançado os 17.443 e colocado esse 8 lá certinho, lá no campo de 13º, mas eu acho... Ia dar imposto a restituir, é isso. Isso eu concordo com você, mas você concorda, mas ele, pelo que eu estou entendendo aqui, não teve omissão de rendimento, você está entendendo? Veja bem aqui, ó, até na página 84. Teve. Deixa eu dizer. Foi a primeira pergunta do Paulo. Tudo começou porque a fiscalização identificou uma omissão de 175 mil de uma ação trabalhista. Ele teve duas ações que ele recebeu nesse ano. Uma de 175, uma de 200 e pouco. A de 200 e pouco ele declarou, a de 175 não. Então a fiscalização... ele declarou como isento, né? Mas o que a fiscalização fez? Identificou o 175, mas não identificou o imposto ainda na fonte. Então, só lançou o 175. Aí ele vem na impugnação e diz, não, peraí, sobre esse 175 teve o imposto ainda na fonte, tem que considerar. É o que está lá na impugnação, no comecinho do processo, que é a impugnação do parágrafo. Bom, de fato, ele tem razão, tem que considerar. E quanto foi esse imposto de renda? O total do imposto retido foi 25 mil. Porém, uma parte dos 25 mil, que é mais ou menos 8 mil, se refere ao 13º. Ele não pode confrontar isso com o 175 para se aproveitar, porque vai dar uma restituição maior. É isso que a diligência está dizendo. Está dizendo, realmente você tem um imposto de renda retido, foi até pago pela empresa 25 mil. Só que desses 25 mil, 8 mil são da tributação exclusiva na fonte. 17 mil é imposto de renda que você pode aproveitar. Ele pode e ele já aproveitou. Ele já aproveitou porque ele colocou os 25 mil todos na declaração de imposto de renda dele. Ele já aproveitou. Então, daí é correta a glosa efetuada, entendeu, de fonte. Sim. Está correto o lançamento, que não considerou fonte, ao contrário do que ele está dizendo na impugnação, mas essa é matéria litigiosa, o aproveitamento do fonte. Está correto o lançamento que não aproveitou fonte, porque já está aproveitado na declaração e está aproveitada a maior. Está 8.100 a maior, porque 8.100 não poderia ter sido aproveitado, já que se refere ao 13º. É isso. Então é negar provimento ao recurso. Eu entendo que é negar provimento ao recurso. Se você olhar na impugnação, ele não contesta o recebimento de 175 mil. Ele só pede para incluir o fonte. O fiscal falou assim, não vou incluir, não. O fonte já está lá. Sim. Você já incluiu? Aí a diligência diz, incluiu e incluiu indevidamente, com 8 mil a mais. Ok. Então vai manter o voto, doutora Fernanda? Eu vou, em que pese ter achado eu ter repensado muito, né, porque eu achei realmente essa fiscalização, o lançamento, os esclarecimentos, o acórdão da DRJ, eu achei tudo muito raso, muito pouco fundamentado. Enfim, eu mesmo tendo o cuidado de analisar, talvez pela minha falta de experiência em fiscalização, eu fiquei muito confusa. Vou negar provimento, né? Não se sinta mal com isso, não, doutora Fernanda, porque está confuso, eu concordo. Concordo com o Paulo também. Não foi a melhor forma de fazer. Poderia ter sido bem melhor. A gente acabou fazendo um trabalho aqui que, na verdade, poderia ter sido feito, né? Mas, enfim. Sim. 30 minutos. Doutor João, como vota? Como é que é o voto da doutora Fernanda mesmo? Negar provimento ao recurso. Pois é, eu acompanho, acho que está correto o lançamento. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 119. 120, Fernanda. Benito Alcântara de Figueiredo. Pronto, agora tá na pasta, é esse? Tá, o 120 tá na pasta. Tá, o que não tiver, vocês me avisam, por favor, tá? Esse 120,
Deixa eu abrir aqui. Acho que é aquele... Vão ter vários agora, que acho que é a partir de agora. Que são aqueles casos de... Sabe os magistrados estaduais, sejam da Bahia, tem do Rio de Janeiro. Sim. Acho que esse entendimento é mais que consolidado, né? Eu me filio ao entendimento que a natureza do rendimento, e a natureza do rendimento não muda, seja ele um juiz estadual ou federal, mas eu sei que o entendimento majoritário é no sentido de que não é aplicável, porque tem que ser decorrente de lei e tem que ter interpretação restritiva. Mas, para resumir, deixa eu só abrir aqui para ver se o voto é isso, que se nem abrir o voto, eu já estou falando. Mas acho que é isso mesmo. É isso aí. Você conhece essa discussão, Letícia, só para resumir para você? Provavelmente a Letícia não conhece o caso, não. Tá. Assim. Resumindo, Letícia, desculpa, é porque apagaram a luz aqui do meu quarto. São magistrados, membros do Ministério Público e magistrado, que receberam posteriormente umas verbas, tá? E essas verbas que foram recebidas posteriormente, foi correção? Foi correção? Foi a correção, não foi, João? Quer falar? Fala, vai, explica melhor. Sim, foi o seguinte, alguns membros do Ministério Público e magistrados receberam uma diferença de URV. Aliás, todos receberam diferença de URV. Só que tem um detalhe. Houve uma lei, a URV era uma unidade de referência de valor, então deu uma diferença salarial. É diferença salarial. Houve uma lei que atribuiu, no caso dos juízes federais e membros do Ministério Público Federal, houve uma lei que atribuiu caráter indenizatório, especificamente para esse grupo. Aí o que aconteceu? Os magistrados de alguns estados, aliás, alguns estados, não foram os magistrados, obviamente, mas alguns estados fizeram passar uma lei estadual atribuindo também caráter indenizatório a essas parcelas que lá no âmbito do estado pagaram para os membros do Ministério Público e Judiciário estaduais. É a mesma verba. Pago no nível federal para os seus agentes políticos e pago no nível estadual para os seus agentes políticos. Só que uma lei estadual não tem competência para atribuir a isenção da verba. A verba, ninguém tem dúvida de que a natureza mesmo da verba, que é a natureza salarial, não seria isenta. Mas tem uma lei federal que essa sim, a lei federal se aplica no caso dos tributos federais, tem uma lei federal que ampara esse caráter indenizatório dessas verbas pagas por juízes federais. Mas a lei estadual congênere não tem esse poder. Então, essa matéria é muito comum no CARF, já está assim, pacificado, embora possa haver divergência, mas todas as turmas já decidiram isso, a Câmara Superior já decidiu também. É um caso meio folclórico, que de vez em quando aparece aqui no CARF. A nossa turma de vez em quando aparece. Então, essa que é a questão. Em que pese haja uma lei dizendo que tem caráter indenizatório e, portanto, não incidir imposto de renda, essa lei estadual não pode ser aplicada. Se o magistrado da Bahia, não sei se o seu caso é da Bahia, porque acho que é Bahia, Rio e Ceará, acho que são os três. Rio de Janeiro também tem, Ministério Público do Rio de Janeiro. Se eles fizessem passar uma lei federal, ninguém estaria discutindo aqui, a gente iria aplicar a lei. Mas não podemos aplicar uma lei estadual. Esse é o ponto. Inclusive tem jurisprudência do CARF, da Câmara Superior, exatamente sobre a Bahia. E vários outros, mas tem especificamente sobre o caso da Bahia. Contrária, né, à tese do sujeito passivo. Exatamente o que eu estou dizendo. Eles dizem, olha, a lei estadual não pode dar o caráter isentivo a uma verba que, em princípio, é totalmente tributável, que é a diferença salarial. Só... O Wesley queria falar. Desculpa, senhora. Só um pouquinho, Fernanda. Tem dois casos que a gente geralmente está julgando. Eu não sei se foi uma lei, foi uma resolução do STF, se não me engano.
concedeu essa isenção. Pode ter sido, tem razão. Eu acho que foi um ato do STF aí, e aí nós temos até inclusive uma discussão se os juízes e até alguns membros do Ministério Público, no caso, os juízes, aqueles pretores, acho que é pretor, né, que se diz. Juízes togados. Togados é classista, né? É o classista. Não, mas a gente chama de pretor também, não? Não sei. Também não chama, o classista, o pretor, enfim, togado, também teria esse benefício, que não acho que é o caso dos autos. Mas invade aí a competência tributária da União, obviamente, e do ente federado político administrativo de conceder suas isenções ou não. Até porque isso afeta também o orçamento, né? Então, seria fácil o Tribunal de Justiça, lá, o Poder Estadual Judiciário, emitir isenções adentrando nas competências tributárias tanto de Estado, do Poder Executivo Estadual e também da União, nesse caso, né? Então, há um vício enorme de iniciativa legislativa e tributária. Vai lá, Fernanda. Continue. Não, é só para explicar, que eu já entro aqui no racional do meu voto, só para explicar aqui o racional do meu voto. Tanto no caso de juízes togados e classistas, como nesse caso aqui de membros do Ministério Público Estadual e juízes estaduais, e aí tem vários, tem da Bahia, tem do Rio de Janeiro, como colocado pelo doutor João. Eu sou a minoria mesmo, mas tem várias decisões também, não em Câmara Superior, mas tem várias decisões, inclusive o Gregório, que é da outra turma lá do DN, ele até utilizou um voto meu antigo, justamente de juiz togado versus classista. Que o meu racional é simplesmente natureza jurídica da verba, quando se analisa, e tem uma decisão que eu até colacionei aqui nesse processo também, eu acho, que eu não sei se é uma decisão do STJ ou STF, que fala sobre a natureza. Desculpa, a resolução do STF 245/2002, que o Wesley falou. Tem também uma decisão que eu colacionei aqui no meu voto, que é uma decisão do TRF 2ª Região, que ele discorre justamente sobre a natureza jurídica indenizatória desses recebimentos. Então, é longo aí o voto que eu trago, tá no voto. E aí fala justamente o racional de que assim, a natureza é exatamente a mesma, a diferença é que uma realmente é âmbito federal, outra é âmbito estadual, como o Wesley falou, realmente correto, isso influi no orçamento e tal, mas o meu racional é só a natureza jurídica mesmo, que eu acho não razoável, que a mesma verba, mesma natureza, né, oriundo do mesmo de trabalhos, um do âmbito federal, outro no âmbito estadual, e sendo o resultado da correção de um mesmo período, eu não acho razoável que uma tenha o caráter indenizatório e, portanto, seja dado a isenção do imposto e a outra, que também visivelmente tem caráter indenizatório, não pode ser dada a isenção, porque não teria lei específica, em que pese ter lei estadual, né, mas não federal. É isso. A rigor, nenhuma delas deveria ter o caráter indenizatório. É uma razão política de ter aprovado. É uma situação. É diferença de salário. É diferente de salário. É ridículo isso da isenção. De uma. Chega a ser imoral, né? Uma lei dessa. Totalmente imoral, concordo, doutor, com o doutor Thiago. É isso, vou tomar a porrada aí, essa é a única. Dá provimento, né, Fernanda? Doutor João, como vota? Eu divirjo dela, porque eu entendo. O seu caso é da Bahia, é? Bahia. Esse é Bahia, mas vai ter do Rio também. Eu divirjo para negar provimento, porque não há nenhuma lei que autorize excluir esse tributo, esses valores da base de cálculo. A lei que existe exclui esses contribuintes. Então não há previsão legal para excluir da base de cálculo. Doutor Wesley, como vota?
Ali é o citado julgado pela relatora, ela quer fazer uma interpretação sobre a natureza jurídica da verba, né? E aí vem toda uma construção sobre a questão da indenização. Eu vou ter que ficar com a divergência nesse caso. Eu entendo que talvez o Poder Judiciário poderia mudar essa interpretação. Não desmerecendo, obviamente, o voto da relatora, porque é uma construção jurídica, tanto é que o Poder Judiciário está já levando para esse lado de construir como natureza de verba indenizatória. Mas eu vou pedir licença para a relatora e vou ficar com a divergência. Como vota, Dr. Kleber? Acompanha a divergência. Dr. Paulo? Acompanha a divergência. Doutora Letícia? Divergência. Dr. Tiago? Divergência. Eu acompanho a divergência. Então, acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencida a relatora, que deu provimento. Designada. Para redigir o voto vencedor. Eu posso fazer, Sheila, sem problema. Deve ter até pronto, né? Você tem voto, né? Conselheiro João Maurício. Vai ter que copiar e colar, você não vai me xingar, João? Porque vai ter que copiar e colar esse voto vencedor aí em alguns. Não, eu sempre uso o voto da Câmara Superior, tem vários da Câmara Superior. Mas como a tese lá já está pacificada, fica mais fácil de usar. Quando tem esse e quando tem o outro da seção de mão de obra lá, já sei que eu sou a única sobrevivente. Esse foi o item 120. 121, da doutora Letícia. Cláudio Pinto da Fonseca. Me dá um descanso aí, Letícia, pelo amor de Deus. E o intervalozinho, vai rolar, não? Faz mais esse, aí a gente dá um intervalo. Beleza. Pode ser? Claro. É muito grande esse processo, Letícia? Eu acabei de lembrar, eu dei provimento, vai ter que ter análise de prova. Vocês querem dar um intervalo, então? Aí o que é? Despesa médica? Eu preciso ir no banheiro rapidinho, se puder dar Então vamos agora. dar um intervalo, 15 minutos. Tá bom. Não, no cartão de crédito, eu acho importante todo mundo analisar, porque se for Não, então vamos. um conjunto da obra, eu acho que vai ter que... Então intervalo. Voltamos às 4h10. Ok. Interrompendo a gravação.